Mensagem urgente do profeta. Para você, não ignore. Graça e paz, queridos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Para começarmos esta mensagem poderosa de hoje, quero compartilhar um versículo que Deus colocou em meu coração. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Antes de mergulharmos nessa revelação que pode transformar a sua vida, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido abençoado pelos vídeos que compartilhamos aqui e deseja continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta, inscreva-se no canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E mais, nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde compartilhamos pedidos, testemunhos e palavras edificantes todos os dias. Eu estou ansioso para ler o seu comentário, então escreva aqui abaixo e compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens impactantes e transformadoras. Esta mensagem carrega um tom de urgência espiritual, chamando a atenção para algo que Deus deseja falar diretamente ao coração de quem ouve. Quando utilizamos palavras como urgente e não ignore, despertamos um senso de importância e prioridade, levando o espectador a refletir sobre como essa palavra pode impactar sua vida. Em tempos de incerteza e desafios, muitos buscam respostas e direção, e essa mensagem se torna uma oportunidade para trazer consolo, esperança e fortalecimento da fé. O objetivo é que, ao ouvir, a pessoa sinta que Deus está falando com ela de forma direta, trazendo uma revelação que pode transformar sua caminhada espiritual. Nos primeiros versículos do capítulo 60 de Isaías, encontramos uma mensagem poderosa sobre luz e escuridão. O profeta escreve: levante-se, resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Neste capítulo, Deus revela a Isaías a grandiosidade da Jerusalém celestial e a vitória da igreja. A visão do profeta se assemelha à revelação que o apóstolo João teve séculos depois em Apocalipse 21 e 22, reforçando a coerência e a verdade das Escrituras. Ali haverá paz eterna e todas as dores e sofrimentos serão consolados. O passado de aflição não terá mais poder, pois o domínio absoluto será do Senhor. Porém, esse futuro glorioso não será para todos. Isaías alerta que aqueles que rejeitarem a Deus e escolherem o pecado serão cobertos pelas trevas. O sol e a lua deixarão de existir e a única luz será a presença de Deus sobre os justos. Essa passagem mostra que aqueles que não se arrependem enfrentarão a escuridão eterna, separados da glória do Senhor, sem esperança de redenção. Não sabemos o dia nem a hora em que Jesus voltará. Por isso devemos viver em obediência ao Pai, resistindo às tentações e permanecendo firmes na fé. Quando as trombetas soarem, aqueles que não estiverem com Cristo serão tomados pelas trevas, assim como aconteceu no Egito durante as pragas. Moisés estendeu a mão, e uma escuridão densa cobriu a terra por 3 dias, impedindo qualquer ação dos egípcios. Naquela ocasião, os israelitas permaneceram na luz, enquanto o Egito foi castigado. O mesmo acontecerá no final dos tempos. Segundo Isaías, as trevas não durarão apenas 3 dias, mas serão eternas para aqueles que rejeitarem a Deus. O Senhor é e sempre será a luz para os que o amam, mas aqueles que escolhem seguir seus próprios caminhos viverão para sempre na escuridão, afastados da sua glória. Muitos associam a batalha espiritual a anjos e demônios em conflito. No entanto, a verdadeira luta acontece diariamente, quando nos deparamos com escolhas entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, a honestidade e a corrupção. Cada decisão que tomamos reflete em nossa vida espiritual, podendo nos aproximar ou nos afastar de Deus. Foi por isso que Jesus ensinou:
Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa passagem nos lembra que seguir a Cristo exige renúncia e fidelidade à sua vontade. Nos dias atuais, essa batalha é evidente em diversas áreas da vida. Seremos fiéis ao nosso cônjuge ou cederemos à traição? Agiremos com integridade no trabalho ou daremos um jeito de lucrar desonestamente? Buscaremos a verdade ou apoiaremos a corrupção em troca de benefícios? Essas escolhas definem nosso destino espiritual e revelam de que lado estamos. O perigo maior está em justificar escolhas erradas com desculpas como "isso não tem nada de mais". Esse pensamento reflete a arrogância de quem se considera sábio aos próprios olhos, ignorando os princípios de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se não buscarmos a orientação divina, pagaremos um alto preço no dia do juízo. O amor de Deus pela humanidade é inquestionável, mas o mundo foi corrompido pelo pecado. Agora, nos últimos tempos, o Senhor tem permitido que acontecimentos difíceis sirvam como alertas espirituais. Cada tragédia, crise ou calamidade é um chamado ao arrependimento, uma oportunidade para nos voltarmos a Ele antes que seja tarde demais. O profeta Isaías expressou em suas palavras um profundo desejo pela presença de Deus. Minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Isaías 26. Esse clamor revela a necessidade de buscarmos a Deus enquanto há tempo, pois Ele julgará a terra com retidão. No livro do Apocalipse, João descreve uma visão impactante sobre o fim dos tempos. No capítulo 16, ele narra as 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas após a 7ª trombeta soar. Essas taças representam os últimos juízos sobre aqueles que seguiram o anticristo, e cada uma trará uma grande calamidade sobre a humanidade, como feridas incuráveis, destruição dos mares e um calor ardente que consumirá muitos. A 5ª taça trará uma dor insuportável sobre os sobreviventes. A 6ª simbolizará a queda definitiva do anticristo, e a 7ª representará o juízo final, condenando os ímpios à eternidade no inferno. O alerta de Isaías nos convida a entregar nossa vida a Jesus o quanto antes, pois aqueles que não se arrependem enfrentarão as consequências do afastamento de Deus. Muitas vezes ouvimos a frase: Deus é bom o tempo todo, e isso é uma grande verdade. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos resgatar do pecado. No entanto, a bondade de Deus não significa que Ele deixará o pecado impune. Em Isaías 24, o profeta descreve o destino da terra. Ela será despedaçada, cambaleará como um bêbado, pois a culpa de sua rebelião é grande. Naquele dia, o Senhor castigará tanto os poderes nos céus quanto os governantes na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros e enfrentarão o juízo de Deus. Isso não acontece porque Deus é cruel, mas porque Ele é santo e não pode habitar no meio do pecado. Aqueles que rejeitarem sua graça sofrerão as consequências de sua escolha. No capítulo 13, Isaías descreve o dia do Senhor como um tempo de grande ira e juízo, onde até o sol e a lua perderão seu brilho. Os ímpios serão castigados pela sua iniquidade, e Deus humilhará os arrogantes. Se não queremos estar entre aqueles que serão condenados, devemos crer na morte e ressurreição de Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos. Nenhum de nós pode garantir que teremos um amanhã. A Bíblia nos ensina que nossa vida é como um sopro, uma sombra passageira. Por isso, Isaías nos alertou sobre a necessidade de buscar a Deus antes que seja tarde demais. Em Isaías 55 está escrito: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Não importa o que você fez no passado,
Deus não está preocupado com sua vida até aqui, mas sim com seu arrependimento genuíno. Ele deseja transformar sua história e dar um novo começo. Para isso é preciso dar 3 passos fundamentais para uma vida ao lado do Senhor. O primeiro passo é confessar os pecados. A Bíblia afirma que se confessarmos nossas falhas a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa nos mostra que o perdão está disponível, mas a decisão de buscá-lo é pessoal. O segundo passo é escolher andar na luz. Deus é luz, e aqueles que permanecem em pecado vivem na escuridão. Andar na luz significa abandonar práticas erradas e permitir que Cristo transforme nossa mente e coração diariamente. Somente assim podemos resistir ao pecado e viver segundo a vontade de Deus. O terceiro passo é não viver se culpando. Se você já confessou seus pecados e se arrependeu, Deus já te perdoou. O inimigo tentará fazer com que você duvide disso, mas a palavra nos garante que o perdão de Deus é real e completo. Tome posse dessa verdade e não permita que a culpa te impeça de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Isaías foi um profeta levantado por Deus para alertar a humanidade sobre os últimos dias. Suas palavras nos ensinam a fugir do pecado, buscar a justiça e nos preparar para a volta de Cristo. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação e não podemos desperdiçar essa oportunidade. Os tempos finais serão de grande tribulação, mas quem crer em Jesus e permanecer firme na fé será poupado da ira que está por vir. O chamado de Deus para você hoje é se arrepender e entregar sua vida a Cristo, pois somente nele há salvação. Não ignore esse alerta. A escolha que você fizer hoje determinará seu destino eterno. Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado especialmente para você, para que possa participar das nossas campanhas de fé, compartilhar testemunhos e se unir a outros irmãos e irmãs que também estão em busca de crescimento espiritual através da oração e comunhão com Deus. A palavra nos ensina em Mateus 18:20: porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nos unimos em oração, nossa fé se fortalece e criamos um ambiente propício para milagres. Cada testemunho compartilhado pode renovar a esperança, e cada intercessão feita com sinceridade tem um impacto poderoso no mundo espiritual. Por isso, não perca essa oportunidade de estar cercado por pessoas que creem no poder de Deus e desejam viver segundo a sua vontade. A caminhada da fé se torna mais firme quando estamos acompanhados de irmãos que nos apoiam e nos incentivam a perseverar, mesmo diante das dificuldades. Juntos podemos crescer e vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Então, continue firme na sua jornada, buscando a presença de Deus e se fortalecendo por meio da oração. Mantenha-se conectado, participando ativamente e compartilhando sua fé com aqueles que também desejam viver segundo a palavra. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e sua família, abençoando e protegendo a todos abundantemente. Até o próximo vídeo.